Olá, boa noite a todos. Deu um probleminha na transmissão. Hoje iremos fazer uma live com o Salomão Elcaim Júnior. Ele é gestor de empresas, ele é bacharel em direito, ele é especialista em psicologia jurídica e forense, ele é expert em microexpressões tanto faciais como corporais, ele é mediador e conciliador de conflitos, ele é administrador perito pelo Conselho Regional de Administração, secretário da Conciliar, empresa que trabalha mediação e conciliação e arbitragem, e ele é o nosso vice-presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem. Vou chamá-lo agora. Isso. Deixa eu aguardar agora ele chegar aí para a gente bater um papo bem interessante. Salomão? Eu tô aqui. Vocês estão me vendo ou vendo a minha Não tela? estou vendo não estou vendo nada. Uai. Agora eu só estou me vendo. Assim não dá certo. Não dá, não. Deixa eu cancelar e pedir para tu entrar de novo, certo? Tenta novamente, meu anjo. Estamos hoje com o Salomão Elcaim Júnior. Estou só aguardando ele entrar aí, deu um probleminha técnico, mas... que eu não estou conseguindo fazer com que ele entre na nossa live, ó. Bora, Salomão. Salomão, cadê você, Salomão? Chamei, solicitei novamente a presença dele aqui. Ver se eu consigo finalmente falar com meu amigo, administrador forte. Opa, agora eu tô vendo a sua tela. Pronto. Agora ficou Aí, perfeito. Graças a Deus. pronto. Aí tá certo. Pronto. Desculpa, pessoal. Agora deu certo. O cara é tão bom que eu falei duas vezes, apresentei ele duas vezes aí. Então eu vou reiniciar de novo e você me apresenta pela terceira. Pessoal, antes de eu dar a palavra para ele dar as primeiras palavras sobre o tema de hoje, eu vou falar o seguinte: o administrador possui uma prerrogativa a exercer a arbitragem, conforme a lei, que ele sabe muito bem, que é a 4.769/65. O objetivo é apresentar o quê? Essa atividade profissional para quem? Para o administrador. Fala um pouco sobre isso antes da gente entrar nas primeiras perguntas. Perfeito, Paulo. Primeiramente, desculpas, pessoal, por isso acontecido. A internet aqui, tive que reiniciar e deu tudo certo. Paulo, gostaria de agradecer também a sua apresentação calorosa, carinhosa. Fico muito feliz, obrigado. E vamos lá, né? Vamos falar. É exatamente isso, Paulo. O nosso objetivo nessa live é apresentar ao administrador a função que ele pode exercer como uma prerrogativa dele de ser árbitro, ou seja, a arbitragem. A arbitragem é uma
uma profissão, vamos assim dizer, também que pode ser exercida pelo administrador. E é algo que está inerente, está dentro da sua função, que, como você bem sugestionou, bem falou, está na Lei 4.769, que regula a arbitragem como uma ferramenta, uma função do administrador. O que é arbitragem? Para o povo, o administrador, de uma forma geral, entender o que é uma arbitragem. Fala aí para gente. Ótimo, vou falar. A arbitragem nada mais é do que um método heterocompositivo. Vamos explicar. O que é o método heterocompositivo? O método heterocompositivo é um método onde você tem uma terceira pessoa que vai lhe ajudar, que vai tomar uma decisão num conflito. Vamos dar um exemplo bem claro? Um juiz. Ele é um terceiro que vai dar uma sentença referente a um conflito, uma demanda que chegou até ele. Ou seja, o que o árbitro faz? Ele faz a mesma coisa que um juiz. Ele tem essa mesma função. Então, é um método heterocompositivo, porque tem um terceiro desinteressado que vai prolatar uma sentença, uma decisão referente a um conflito instaurado. Então, a arbitragem, ela é nada mais do que isso, entendeu? Então, é uma forma de você resolver conflitos. Eu vou ainda complicar um pouquinho para você. Eu já vou entrar na pergunta do tema. Por que a arbitragem é uma prerrogativa do administrador? Bom, aí se você até me ajudou, para ser sincero, que você fez uma boa apresentação de início. Por quê? Porque a lei, eu vou dar uma lidinha nessa lei, vou colar, porque eu não sou bom de decoreba. A lei 4.769, inclusive, que Lorival colocou aqui, que é até o presidente da nossa comissão, em seu artigo 2º, diz o seguinte: a atividade profissional do técnico de administração será exercida como uma profissão liberal. Letra A. Pareceres, relatórios, planos, projetos e arbitragens. Ou seja, está na lei dizendo que o administrador é um árbitro por excelência, por profissão, por formação. Certo? Então ele pode já exercer essa função, essa prerrogativa que já é dele. Então, é algo que ele tem que se empoderar e utilizar no seu dia a dia. É uma ferramenta, Paulo, com todo carinho eu posso dizer isso, de trabalho importantíssima, onde ele pode desenvolver técnicas, trabalhos em prol da sociedade. Imagine só, Paulo, nós somos administradores, nós trabalhamos com empresas. 90% dos conflitos que chegam no judiciário, 90 não, não vou falar essas estatísticas, mas grande parte dos conflitos que chegam no judiciário é relacionado a empresas, que seja do Código de Defesa do Consumidor, que seja questões, por exemplo, de aviação, contratos, tudo é contrato, os contratos vão para lá. E se tem contrato, tem administrador. E ele tem conhecimento, ele tem vivência, ele tem expertise, então ele é capaz sim de dirimir conflitos como árbitro. É por isso que é uma prerrogativa do administrador, porque ele está na sua essência, na sua profissão, do início ao fim da sua formação. Pronto, agora eu vou complicar ainda mais sua vida. E qual é a função do árbitro? Para o administrador entender. Porque às vezes a pessoa confunde árbitro com advogado, como um... Perfeito. Perito. Explica para esse pessoal, para os administradores de forma geral, qual é a função do árbitro. Porque você falou bem, quando você falou, existem problemas que podem ser resolvidos com a arbitragem, que não precisam ir para juizado de pequenas causas ou outros juizados. Explica um pouquinho a função. Vai lá. Tá, vamos lá. A arbitragem está preconizada na Lei 9.307, que é a lei da arbitragem. E a lei diz o que é um árbitro. Então eu vou ler no seu artigo 18, diz o seguinte: o árbitro é um juiz de fato e de direito. A sua sentença que proferir não fica sujeita a recursos ou homologação pelo Poder Judiciário. Ou seja, o árbitro é equiparado, ou melhor dizendo, o que a lei diz, é um juiz. Ele é equiparado à função de um juiz. Então o árbitro prolata uma decisão, uma sentença arbitral.
Ou seja, quando você vai levar o seu conflito para a arbitragem, vamos dizer que o Paulo, por exemplo, o Paulo empresário, o Paulo administrador, quantas empresas você já gerenciou, o nosso próprio presidente, que foi diretor de uma grande empresa, ele tem capacidade plena de dirimir conflitos de arbitragem. Ele poderia sentar ali, dentro de uma cadeira, pegar documentos, debater aqueles documentos e falar assim, calma aí, isso aqui que está acontecendo, bater o martelo e aquela martelada que ele bater é lei, não tem como recorrer. E vou dizer mais, só para a gente completar. Os árbitros, quando no exercício de sua função, em razão delas, ficam equiparados a funcionários públicos. Olha só a função de um árbitro, olha só a função que um administrador pode exercer, que está ali na lei. Agora, eu quero fazer só uma ressalva. É algo que eu fico um pouco chateado, é simplesmente das nossas instituições ainda não colocarem, eu falo instituições de ensino, as IES, não colocarem isso como uma obrigatoriedade numa cadeira. E você tem que aprender isso fora. Porque se o acadêmico de administração estiver desde a sua base e conhecendo esses mecanismos, porque é o seguinte, Paulo, algo tem que ser dito. Se ele é um árbitro, ele é equiparado a um juiz, ele necessariamente tem que ter alguns conhecimentos técnicos para tal. Ele já tem aquela função, aquela prerrogativa, ele já pode exercer, mas você há de convir comigo que se eu colocar um processo para você gerenciá-lo, você não conhece os trâmites processuais jurídicos, e você deve entender um pouco, então ele tem que se aperfeiçoar. Mas ele está apto, sim, a sentar ali e dar uma sentença, porque ele tem conhecimento e expertise para tal. Mas a gente deve fomentar esta ideia, fomentar isso nas cadeiras, fazer isso que a gente está fazendo hoje, e trazer o árbitro, ou seja, o administrador árbitro, para o dia a dia. E eu quero só fazer um adendo, o CRA possui câmaras de arbitragem no Sul. Então, quer dizer, que inclusive o Adão já foi presidente, não sei se ainda continua, mas acho que sim, e onde ele faz uma gestão maravilhosa. O CRA ainda sai na frente nisso, ele já tem essas câmaras para dirimir conflitos, que é atividade por administrador, ressaltando o que nós estamos dizendo aqui agora. Perfeito. Tem mais uma pergunta que eu acho que muito administrador pergunta e faz esse questionamento. A decisão do árbitro é uma decisão que tem validade jurídica? Eu sei responder, mas eu queria que você falasse com suas palavras. Excelente. Que estão bem claras para o administrador entender essa solução e essa informação, que é muito pertinente. Excelente. Vou novamente fazer uma copia e cola do artigo 31 da lei de arbitragem, porque lá ela diz, aí eu falo sobre o que ela está dizendo. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos de sentença proferida pelo órgão do Poder Judiciário, a mesma, e sendo condenatória, constitui título executivo, ou seja, a decisão prolatada por um árbitro é um documento jurídico equiparado ao título executivo judicial, ou seja, validade total, não passa nem para o juiz, não tem nem como recorrer para o juiz depois, togado. A decisão do árbitro ali naquela função é, inclusive, irrecorrível. Tomou a decisão, acabou. Então, quer dizer, olha o poder que o administrador tem em suas mãos, uma ferramenta que ele tem para trabalhar fantástica. Perfeito. Entendeu? Agora você deu a faca e o queijo na mão, agora precisa explicar uma coisa bem simples. O que é que o administrador hoje precisa para ser um árbitro? Fala aí os passos aí. Bom, olha só. Eu preciso fazer algumas ressalvas. Quando eu digo que a prerrogativa da arbitragem é uma prerrogativa do administrador, porque está em lei. Mas a lei da arbitragem em si, que é posterior à lei nossa da profissão, diz que qualquer pessoa pode ser árbitra. Ponto. Por que ela quis dizer isso? Não significa que qualquer um vai chegar lá, que Salomão vai ser árbitro. Não é isso. Ela quer dizer que a arbitragem é desenvolvida pela pessoa, pelo profissional que é expert na área, que ele domina aquela área. A questão, quando a gente diz que o administrador ele é um árbitro por natureza, porque os conflitos que são levados à arbitragem, isso eu posso falar, 90,9% é empresarial, porque se trata de direito disponível, aquele que a gente pode transacionar.
E a arbitragem era instaurada, Paulo, na que a gente chama de cláusula compromissória. O que é uma cláusula compromissória? É aquela cláusula onde a gente coloca assim: nós elegemos o foro da cidade de João Pessoa para dirimir qualquer conflito sobre este contrato. Você tira aquela cláusula e coloca a arbitragem no lugar dela. Quando você coloca a arbitragem no lugar dela, o que acontece, Paulo? Nem o juiz togado pode analisar aquele contrato, aquele conflito. Ele é obrigado a ir para a arbitragem. Ele se torna o quê? Impotente. Ele pega aquele processo e fala: eu sou impedido, vai para a arbitragem. Olha o poder da arbitragem. Você cancela o poder de um juiz togado. E o que é mais importante é, quando eu falo que essa prerrogativa é do administrador, e ela é 99% feita por questões empresariais, se você assim me permitir, eu vou ler uma partezinha, uma informação para quem está nos assistindo saiba. Olha só, nós temos uma Câmara muito antiga. Deixa eu só falar um negócio aqui. Pois não. Agradecer a César, a Marcelo, a Nayara, a Monique, deixa eu ver mais gente aqui. Opa. A Geraldo, nosso presidente, a Nelson. O Genildo, meu grande professor, meu mestre. Nascimento, Nicolas, Leonardo, Comercial Unip, Túlio, Lorival Muribeca, que é o presidente da comissão. Nosso presidente. Mediação e arbitragem. Clique. Opa, deixa eu ver. Silmara, Narciso, Lima. Deixa eu ver aqui. A Elisa, nossa conselheira. Carlos. Essa é muita gente, tá? Eu agradeço a participação de todos, com muito carinho. Estou lendo aqui alguns só para não. Peço desculpa se eu pulei alguém aqui, mas a alegria é muito grande de poder estar fazendo uma live dessa e trazer conhecimento para você, administrador. Continua, Salomão, que eu fiquei muito curioso agora. Não, olha só, Paulo, uma coisa bem interessante. Quando eu digo que é uma questão empresarial, que ela praticamente 99% empresarial, até porque ela está em contrato, o que acontece? Nós temos a Câmara Brasil-Canadá. É uma das câmaras mais antigas no Brasil. Ela é de 1979. E aí eu quero só aguçar os nossos administradores. A Câmara do Comércio Brasil-Canadá, hoje, que é fundada desde 1979, tem de procedimentos hoje 1.180 procedimentos de arbitragem. Olha só a quantidade. Agora eu vou falar uma coisa. Você sabe quanto de arbitragem está em disputa? 95,5 bilhões. E que não são juízes que estão administrando esses processos, são árbitros. São eles que estão administrando esse processo. Agora eu vou te falar uma coisa. O honorário inicial de um árbitro nesta Câmara, que é lógico, uma Câmara de referência, é de quanto? 47.250 honorário de um árbitro hoje. Lá. Então você imagina, esse é o inicial. Então você imagina que é um mercado em grande expansão. Eu estava assistindo a palestra de Carmona, uma live dele, que ele é um mestre brasileiro, um dos co-criadores da lei de arbitragem, e ele diz que em São Paulo, Rio, inclusive lá no Sul, Minas, ir para o Poder Judiciário, eu vou colocar uma aspas, que não foi bem essa palavra que ele utilizou, é demodê. Porque você perde muito tempo, é mais caro, é mais desgastante, não é dinâmico. Então, hoje, as arbitragens é a essência. Hoje está todo mundo caminhando para essa área. É tão importante, Paulo, você dizer, porque nós temos, só para adiantar, nós temos a arbitragem, nós temos a conciliação, nós temos a mediação, nós temos dispute board, nós temos a negociação. São todas ferramentas que dão resultado e que trazem a sensação de justiça plena. Então, a arbitragem, ela está nessa linha de trabalho. E o administrador tem que se empoderar porque é uma prerrogativa dele. Agora, uma observação. Não adianta só ele ser administrador. Como toda profissão, você tem que se capacitar. Precisa de algum curso? Não precisa. Mas se você me pergunta, você tem capacidade para dirimir um processo? É uma questão que a gente tem que, pelo menos, saber o norte. Então, necessariamente precisa não, mas dificilmente você vai ser um árbitro se você não tiver essa capacitação técnica para exercer. Não que seja exigido, mas porque você vai ser selecionado. Mas mais ou menos assim,
no Poder Judiciário, você não escolhe o teu árbitro, o teu juiz. Ah, eu quero aquele juiz ali porque ele é mais justo. Ou eu quero aquele juiz ali porque tem uma cara bacaninha. Você não escolhe. Na arbitragem, você escolhe o profissional que te atenda. Qual é o profissional que te atenda? Que tenha capacidade, que tenha conhecimento e tenha expertise para dirimir aquele conflito. Por se tratar de conflitos empresariais, o administrador tem tudo a seu dispor para ser um dos grandes profissionais dessa atividade. Uma coisa que você falou, eu sou perito e sou mediador e árbitro. Fiz as duas formações. E Sim. eu observo, o perito ele tem que ter o certificado de 20 horas, no mínimo 20 horas de curso, para poder ter a formação e ter o aval do conselho como perito. Da mediação Perfeito. e conciliação, não. Mas eu sinto, pelo que eu fiz do curso, a importância de fazer um curso em uma instituição séria que lhe possibilite ter uma visão geral de como ser um mediador, de como ser um árbitro, de como ser um negociador. São funções diferentes que são tratadas e técnicas utilizadas de forma diferente. Dá uma pincelada sobre isso, porque eu acho que as pessoas confundem muito mediação, arbitragem, negociação, enfim. E aí confunde o administrador a fazer a forma correta de utilizar essas funções no mercado. Salomão? Deu um pausezinho, um lagzinho. Chegou a me ouvir, Salomão? Imagine só uma situação, eu só quero colocar uma vírgulazinha. Quando a gente trata de arbitragem, primeiramente, não precisa de uma capacitação técnica para tal. Não significa que não seja exigido pelos grandes escritórios e profissionais, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na lei da mediação, que para você ser mediador e conciliador, a lei exige sim uma capacitação técnica, que é o que você fez. Perfeito. Certo? Então, o que acontece? A diferença é que nós temos a mediação judicial e a mediação extrajudicial, que, ao meu ver, tem a mesma função, só que uma dentro do Poder Judiciário, o outro normalmente é praticado em câmaras, como a Câmara do próprio CRA lá no Sul, certo? Então, você precisa, por exemplo, de uma carga horária mínima de horas teóricas, de horas práticas, para se tornar um conciliador ou um mediador. E aí sim você vai exercer aquela função como tal. Bem parecido com o perito que precisa de uma carga horária. Tá? Então, a gente tem que entender, a única forma que não exige é a arbitragem e o dispute board, que é um outro tema que eu acho que o administrador também, ele poderia participar bastante do dispute board, que é um adendo para outra conversa, que é um comitê de gestão de conflitos que caberia ali um administrador, sim, para fazer esse gerenciamento. Mas, em regra, a conciliação e a mediação exige, tanto na esfera judicial quanto a extrajudicial, um curso de capacitação. A diferença dessa capacitação é o que faz... A diferença realmente é a grande capacitação. Por exemplo, na mediação judicial, você vai ter que trabalhar com a carga horária do CNJ, você tem que ter 2 anos de formação superior, você tem alguns requisitos. Na mediação judicial, ela é mais flexível, ela não exige esses 2 anos de formação superior, ela não exige que o curso seja ministrado pelo CNJ, então vocês têm essa mudança. Inclusive, nós já ministramos curso no CRA, e você mesmo já nos prestigiou, e você sabe que o próprio CRA é muito preocupado com essa qualidade do ensino para a formação dos seus profissionais que ali estão atuando, né? Que é uma gestão do Geraldo e sua, que mudou bastante essa visão de capacitar os próprios profissionais que estão ali. E é uma área também que pode ser explorada pelo administrador. A conciliação e a mediação, como a arbitragem, elas não são coisas totalmente diferentes, mas estão interligadas. E ela pode ser uma grande ferramenta de trabalho para o profissional administrador. Empresas estão contratando mediadores, empresas estão contratando negociadores, escritórios de advocacia estão contratando mediadores e conciliadores, porque necessariamente eles não precisam ser advogados, não precisam ser administradores. Mas eu sempre gosto de colocar o administrador, porque o administrador vive no conflito. Não tem como você administrar uma empresa sem ter conflito. Você tem problema o tempo todo, de cima a baixo. E um bom gestor, um bom líder, que normalmente o administrador já tem isso dentro dele, faz ele um expert por natureza. Então, acho que a gente tem que explorar isso bastante nos nossos profissionais. Eu gostei, estou gostando da live, o pessoal também está gostando, está muita gente confirmando aqui, curtindo, elogiando o trabalho seu e do Obrigado. presidente também.
E eu fiquei naquela curiosidade de falar um pouco sobre um assunto que, assim, é simples, é rápido, mas é uma troca de bolinha aqui que a gente pode trazer informação. Quando a gente tem um conflito, né, muitas vezes a primeira visão que a gente tem é: vou botar no juizado de pequenas causas. Perfeito. Porém, muitas vezes a gente coloca e dura anos para ser resolvido. 1, 2, 3, 4, 5, até mais do que isso, para ser resolvido. E quando a gente não precisa usar o advogado para resolver. E aí desgasta mais tempo, tem um custo maior. Nesse outro processo que eu quero que você explique, existe uma forma muito mais de pacificação, onde os dois entram em um consenso para chegar numa situação onde os dois não vão ser penalizados. Nem a empresa vai pagar uns juros, multa, atraso, não sei o quê, por uma situação, nem a pessoa que foi penalizada por aquele problema vai ser penalizado. Explica um pouquinho para a gente sobre isso, para a gente ficar um pouco mais claro sobre isso. Porque é uma oportunidade do administrador ocupar essa lacuna, já que existe essa lacuna aberta de profissionais que precisam, as empresas estão precisando disso. Eu estava olhando no LinkedIn e vi profissionais pedindo, empresas pedindo negociadores, pedindo mediadores. Eu falei, caramba, tá aqui aparecendo e as pessoas não estão indo atrás. Fala um pouquinho, Salomão. Paulo, é extremamente importante essa sua colocação. Eu vou voltar só algum tempinho atrás, que é o seguinte: o Brasil está tentando sair da era da sentença, que é aquela era litigante, em busca da era da pacificação social. Perfeito. A pacificação social, na minha concepção de Salomão, a pacificação social plena é aquela onde eu e você, como conflitantes, conseguimos chegar no denominador comum da melhor forma possível. Ou seja, eu não deixei para um terceiro impor uma decisão. Só que nós não temos ferramentas para isso, nós não temos técnicas para isso. E nós utilizamos agora a figura do conciliador e do mediador, que eles têm a mesma função, mas trabalham de formas diferentes. Então, olha só, o mediador ele vai estar ali para orientar, para ajudar, para auxiliar eu e você a chegarmos num denominador comum. Ele não vai impor, ele não vai me obrigar, entendeu? Exatamente, onde eu queria chegar. Ele vai ficar mediando, ele não vai falar a opinião dele em nenhum momento. Não tem, nada, zero. Exato. Ele não vai discutir quem está certo, quem está errado, ele vai simplesmente falar: tá bom para você, Paulo? Tá bom para você, Salomão? Tá. Então agora nós fizemos um acordo e tivemos a pacificação social plena, que é aquela onde eu e você chegamos num denominador comum. Sabe o que é interessante, Salomão? Estou lembrando de uma atividade que a gente fez, um exercício de mediação, onde chegou um momento que era mais interessante da pessoa pedir mais. Mas a pessoa pediu um valor e o mediador ficou neutro. Se você está satisfeito com esse valor, fique à vontade. Na minha concepção, pedia um pouco mais, mas é aí que está. Essa neutralidade que causa um processo de qualidade. Não é isso, Perfeito. Perfeito. E essa neutralidade é a grande ferramenta. Se a gente brincar um pouquinho na questão da história, nós temos os famosos contratualistas, Montesquieu, Rousseau, esse pessoal todo, e a gente dá um pouco do nosso poder para o Estado, né? Para o Estado nos proteger da nossa vida, da nossa propriedade. Mas você entende que é um pacto contratual em que sou eu que estou cedendo para você. O que o Estado está fazendo é: tome de volta o que é teu, agora eu vou te ajudar a administrar isso da melhor forma possível. E aí criaram-se câmaras de conciliação, criaram-se mediadores, criaram-se conciliadores, criaram um negociador. E o mais importante, que você faz muito bem, que eu já vi em suas aulas, o famoso ganha-ganha. Onde é bom para mim se for bom para você. É bom para você se for bom para mim. Então essa troca de ganha-ganha é a famosa conciliação e a mediação. Através de técnicas importantes, nós temos o rapport, nós temos a própria linguagem corporal que ajuda bastante, nós temos vários elementos que são utilizados para fazer essa mediação. Não é simplesmente você chegar ali: eu vou ser um mediador, porque tem muita gente que tem esse pequeno hábito de dizer: eu sou mediador porque eu analiso o conflito, eu ajudo. Não, o mediador, para começar, ele é imparcial, não tem um vínculo com as partes, ele é um terceiro totalmente desinteressado. Então, muita gente fala assim: eu sou advogado, eu fiz a mediação para o meu cliente. Não, você não fez uma mediação para o teu cliente, tu fez uma negociação. Porque se ele é teu cliente, você tem interesse. Exato. Então, e aí são essas coisas que a gente tem que sair aprendendo. E eu acho muito importante, e é uma coisa que você disse
o mais importante de tudo, não que a figura do advogado não seja importante, ela é extremamente importante. Você sabe que eu sou do direito também. Por administração, né? Você sabe, meu coração é administrador. Exatamente. É importante também, lógico, mas a gente tem que entender que as partes eles conseguem sim chegar no denominador comum, principalmente em se tratando de empresas. Só que as empresas também precisam de um bom gestor e um bom mediador dentro delas, para falar o seguinte: olha, empresa, nós também erramos, mas também não vamos dar tudo, não vamos dar nada. É a mesma coisa a outra parte, porque às vezes ela também, uma questão societária, que você faz uma dissolução societária, algum membro sai, vão sofrer, Paulo, não tem jeito, eles estão tanto tempo junto, você não pode nem muito aos gregos, nem muito aos troianos. Um bom mediador, ele vai estar ali para ajudar nesse condão. Tem empresas hoje contratando mediadores de conflitos institucionais, entre funcionários que ali se discutem, que são bons profissionais, o mediador, foi só um mal entendido, foi uma fala que não foi bem dita. Você mesmo já deu curso de PNL, você mesmo já deu curso de conversação não violenta. Então você chega ali, você ajuda com que as pessoas falem da melhor forma. O mediador ajuda a criar essa harmonia dentro das empresas. Então é isso que a gente chama de mediação institucional, que é dentro de empresas privadas. Por exemplo, nós temos conselhos que hoje saiu uma portaria do CRP, há algum tempo atrás, que existe câmaras de mediação dentro dos conselhos de psicologia. Agora, uma observação: não são psicólogos, são outros profissionais, porque tem que ser desinteressado. Aí como é que você coloca o próprio psicólogo para mediar questões próprias da psicologia? Não tem lógica. Para você ver tanto que é importante hoje a mediação. Tá muito boa a live, e eu tô com uma curiosidade aqui, que eu vou falar para todo mundo aqui, e eu quero que você explane um pouco sobre esse assunto. Eu, nos contratos que eu faço com meus clientes, nos meus contratos da minha empresa, eu coloco a Conciliare, que é uma empresa de mediação e arbitragem, para dirimir qualquer tipo de conflito. Perfeito. Certo? Mas a gente está acostumado a ver o quê? Outro nomezinho lá, não é? Outro nome. Isso. A vogal. O foro de João Pessoa, foro da cidade tal. Exato, foro da cidade tal. Qual é o impacto de fazer de forma genérica e qual é o impacto de fazer de uma forma bem centralizada, estabelecendo a empresa que vai mediar o processo de conciliação ou arbitragem dentro de um processo como esse? Excelente pergunta. Olha só, quando a gente coloca, a gente chama de cláusula compromissória, que é essa cláusula que põe no contrato, e com muito carinho eu fico feliz você colocar a Conciliare, você está dizendo que aquele contrato será regido, caso tenha algum conflito futuro, por uma Câmara de Arbitragem com seus regulamentos e suas formas de trabalhar. É isso que você está dizendo. E isso tem que ser muito bem analisado. Você não pode colocar cláusulas genéricas. Por quê? Porque quando você coloca cláusula genérica, independente, nós temos a cláusula de foro de uma pessoa. Independente. Ou você coloca assim, vai ser resolvido através da arbitragem. Você nunca pode colocar isso. Eu vou explicar o porquê. Quando você coloca cláusula de arbitragem, mas não denomina instituição, se as partes não chegaram no denominador comum de qual será a instituição, você obrigatoriamente tem que ir para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário... Não, olha só, escuta só, vai para o Poder Judiciário, o Judiciário vai tentar te ajudar a escolher uma Câmara para depois descer para a Câmara escolhida para aí sim começar o processo. Então você acabou criando um grande imbróglio. Então a forma correta de se colocar a arbitragem, a cláusula compromissória, é achar uma instituição idônea, de confiança, e você colocar aquela cláusula bem, que a gente chama de cláusula cheia, onde você, como você falou, escolhemos a Câmara de Conciliare para dirimir qualquer coisa. Aí você coloca essa informação. Aí você tem uma segurança jurídica para dirimir o conflito. E uma coisa muito importante, Paulo, que eu vou só complementar, que sempre vem acompanhado dessa pergunta. Se eu colocar essa cláusula, certo? E aí a Câmara vai lá e chama a pessoa para o litígio. Essa pessoa não vem, mas ela foi notificada com a R, corre-se a revelia. Ou seja, vai correr o processo, vai ter uma decisão e a pessoa vai ter que cumprir. Mas ela não cumpriu. Aí vai para a execução. Aí sim, poder de polícia, só quem tem é o Estado. Aí o Estado vai lá, vai pegar aquela sentença arbitral, vai entregar para o juiz e o juiz vai falar o seguinte: manda prender bem, manda buscar, manda fazer o que for preciso.
E agora tem um detalhe muito importante que o empresário precisa saber. Na Câmara de Arbitragem, corre tudo em sigilo. Isso é fantástico, porque o sigilo traz segurança, o sigilo, que a gente diz, a empresa não cai na boca do povo, ninguém fica sabendo. Eu gosto de dar um exemplo do Ninho do Urubu, no começo, dos meninos que infelizmente sofreram aquele acidente, ou as primeiras conciliações, mediações, foi em câmaras privadas, onde você não sabe o valor que foi feito, e aí isso é o que tem de mais puro, de mais justo. Por que eu falo que tem de mais justo, Paulo? Imagina uma situação que você tem um empreendimento, você tem um prédio com 10 apartamentos, 3 você entregou atrasado, os 3 entram na justiça. Na justiça comum, a primeira decisão que você levar, você fala assim, o Paulo foi condenado a pagar 30 mil reais. O que acontece com os outros 2? Vão querer os 30 mil para cima. Exato. Você concorda comigo? Exato. Isso é horrível para você. Agora, você imagina uma câmara privada. O João fala assim, não, eu só fiquei chateado, eu só queria uma desculpa e 10 mil. Você deu uma desculpa e 10 mil. O outro falou, não, eu queria só que você, sei lá, trocasse meu piso. Você vai lá e troca o piso. E o outro falou, eu queria 50 mil. E ele vai lá e paga 50 mil. Todo mundo sai satisfeito. Você, com todo respeito, você não fica com aquela situação que eu quero aquilo outro. Para o administrador, para o árbitro, para quem está trabalhando, é excelente. É o que eu chamo de justiça mais justa. É a famosa justiça da isonomia. Não justiça da igualdade. Entendeu? Além disso, faz com que as empresas elas fiquem até mais confiantes em tratar um assunto que realmente é desgastante numa câmara de mediação e arbitragem, porque a primeira sentença vai espalhar para todo mundo que essa empresa tem alguma coisa errada. Na Câmara de Mediação e Arbitragem, ela fica isolada, fica guardada aquele processo até ser resolvido. E muitas vezes é resolvido, como você falou, cara, eu quero só trocar o piso, eu quero só 10 mil, eu quero um desculpa, às vezes só um desculpa. Só desculpa. Eu peço desculpa, porque não tive intenção nenhuma. Tudo bem, tá resolvido, mas o outro pode pedir 50. Mas na hora que um pede 50 na justiça comum, todo mundo tem direito de pedir o mesmo 50, ou até mais do que os 50. Exatamente, esse exatamente. É o barato de você ter esse conhecimento e ver a importância de trabalhar com uma câmara séria, idônea, que trabalha com qualidade e tem profissionais qualificados para trabalhar lá. Sim. Eu acho até importante, por exemplo, eu só vou citar porque você citou, por exemplo, o ambiente de uma Câmara também era mais humanizado. Você chega na justiça, toda aquela formalidade, aquela situação complicada, tenso. Você chega, por exemplo, na conciliar, você recebe um cafezinho, um chá, um suco, você tem uma cadeira confortável para sentar, você é recebido com empatia, todo mundo. É diferente, Paulo, você é tratado como ser humano. Entende? Até porque eu sou empresário, você sabe, eu tenho uma empresa como empresário e eu quero dar o que é melhor para você. E as câmaras hoje estão tendo esse feeling. E é isso que a gente tem que buscar. Buscar essa qualidade, buscar essa liberdade das pessoas trabalharem e buscar o que é melhor para elas. Entendeu? Com sigilo, com segurança. Uma coisa que eu gostaria de falar. Se não tiver preconizado em contrato, Paulo, a arbitragem, em lei, tem que ser em 6 meses. Imagina isso, uma arbitragem resolvida em 6 meses. Show. Que justiça é essa? É uma justiça maravilhosa, meu irmão. Você vai pensar lá, eu tenho um processo no judiciário aí, que coisa de pequenas causas, você vai fazer mais de ano. Coisa tão simples. Na arbitragem, 6 meses. Agora, você que é um administrador tanto quanto eu, calcula tempo, desgaste emocional, calcula tudo que dá em 1 ano para 6 meses. Meu amigo, tempo hoje é o que tem mais de valioso. Isso não tem preço. César falou aqui o seguinte, ó, gostei, isonomia não igualdade. A igualdade é a liberdade, são antagônicas. Parabéns. Perfeito. César, valeu mesmo. Pessoal, obrigado, tem César. Várias pessoas aqui, tem o Sérgio, tem a Laura, Caleb, o nosso conselheiro federal. Esse Roso é foda. Simões. Pessoal, eu estou muito feliz com a presença de todos vocês, tá? Vou fazer mais uma pergunta aqui, tá bom? Pois não. Tá? Como é o mercado? Agora é como é o mercado. Porque é o seguinte, eu gosto sempre de trabalhar o seguinte, oportunidade, empregabilidade, oportunidade de trabalhabilidade, enfim. Qualquer um desses termos é importante para o administrador. O administrador hoje, ele termina o curso, ele quer um local para trabalhar, um local para se firmar. Qual é o mercado para a arbitragem hoje no Brasil? Paulo, eu vou trabalhar um pouco mais essa pergunta sua. Como a função já é
já é do administrador ser árbitro, nada mais justo também que ele se empoderar, como outras profissões podem, mas aqui nós estamos falando no nosso berço da conciliação e da mediação. E se a gente juntar esses três nichos de trabalho, tem muito, muito, muito mercado. Hoje nós temos conciliação à distância, nós temos mediação à distância, nós temos arbitragem à distância. Uma coisa interessante, que a arbitragem, a mediação, a Câmara Privada em si não tem territorialidade. Ou seja, se você, Paulo, colocar o seu contrato numa Câmara de Goiânia, Goiás, e você mora na Paraíba, ela tem poder para dirimir o teu conflito. Ela pode vir até você, você pode ir até ela. E a busca do bom profissional está crescente. Eu vou falar de conciliário. Eu custei a montar um corpo de árbitros e de mediadores, e olha, eu montei da seguinte forma: somente currículo, fichas de cabo a rabo, você não tem nenhum vínculo, não tem nada de errado, não tem nenhum vínculo partidário, nem de DCE, não tem, e assim e tem curso de capacitação. Paulo, nós tivemos que começar a ministrar curso. Foi que nasceu a ideia, porque não tinha profissionais suficientes, sabe? Mas não adianta nada a gente ter, por exemplo, profissional de administração, eu tenho aqui somente 2. Por quê? Porque eles não conhecem. E eu preciso... Rapaz, eu estava com uma mediação, até está nos assistindo aqui, muito boa mediadora, não vou falar o nome, que ela está nesse procedimento, de problemas condominiais. Você acha que o administrador não tem plena capacidade de estar ali para ajudar a administrar problemas condominiais? É claro que está. Mas a gente não tem os profissionais, essas mãos de obra especializada. E, por exemplo, nossa Câmara trabalha com o salário inicial, só para a gente, já que você falou de empregabilidade, eu vou falar de honorários. O honorário mais baixo que a conciliária paga, que não é a conciliária, é a parte, olha só que interessante. Se a parte vem para cá, ela escolhe o mediador que ela quer e ela paga para ele, na mão dele, no boleto para ele, na transferência na conta dele. Não vem para a conciliária não encosta nesse dinheiro. Nada. E aí é a partir de sessões. Então, cada sessão varia em torno de R$100 inicial, ainda até R$300 por sessão. Tem conciliações que tem 5, 6, 7 sessões. Entendeu? Então você tem isso, eu estou falando de uma empresa que é a Conciliário, que veio para crescer na Paraíba. Agora, se você for para essa Kansas CBC, é a partir de R$5.000. R$5.000 cada sessão. É muito dinheiro. Mas aí o profissional tem que se capacitar. Este é o problema. Não é você só ter uma formação acadêmica. Você tem que ter uma formação acadêmica e ter uma capacitação para tal. Buscar, estudar. Eu falo de Carmona, o Carmona fala 5 idiomas. 5 idiomas. Então você imagina, ele faz arbitragem internacional. A arbitragem, muita gente não sabe. A arbitragem, por exemplo, lá no metrô de São Paulo, tem um dispute board, que é a gestão de conflito para o metrô de São Paulo, e se o dispute board não resolver, vai para a arbitragem. Olha só, e quanto você acha que um árbitro vai receber? E antes de ir para a arbitragem, já vai para a mediação, porque são escalas, né? Vem cá, a gente não resolveu aqui não? Então nós vamos para a arbitragem. E quanto que o honorário desse pessoal? É alto, mas o conhecimento é alto, é técnico. E hoje nós trabalhamos muito com mediação e comediação. Ou seja, é um mediador e um comediador, em dupla, para poder ajudar e dar isonomia maior no trabalho. Então é muito importante, Paulo, e é um mercado em plena ascensão, em plena ascensão. Tá? É um mercado que se iniciou de fato. A arbitragem ela é antiga, ela é época de Platão, Sócrates, nós temos históricos de arbitragem. Tá? Isso não é novidade. Agora, está um crescimento que a gente tem que capacitar os nossos profissionais. Eles têm que entender, eles têm que pegar você como administrador e falar assim, eu vou colocar na minha cláusula aqui a arbitragem, eu vou colocar na minha cláusula a mediação. A mediação pode ser genérica, não tem necessariamente uma obrigatoriedade de colocar uma câmara privada, mas a arbitragem não. Sabe? E olha uma coisa interessante, só para a gente rematar isso. Quanto que custa para levar um procedimento para o Poder Judiciário no estado de João Pessoa? Eu vou te contar. O estado de João Pessoa é o estado mais caro do país. Não sei o que eu estou falando, não. É justiça. É o estado mais caro do país. Você só sabe o preço que você paga para entrar, mas não sabe qual o valor que você vai pagar para sair, porque a empresa não tem gratuidade. Você sabe muito bem. Verdade. Tá.
Na arbitragem, você chega lá no site da Conciliar e hoje você abre lá e você sabe o valor que você paga de cabo a rabo. Olha só, para o gestor de empresa, que maravilhoso que é saber, olha, meu amigo, se tiver um conflito, você vai pagar o máximo isso aqui, ó. Você já sabe, cara. É algo maravilhoso. Então a gente tem que empoderar os nossos profissionais, capacitá-los, e eu deixo aqui sempre a minha pequena crítica, mas é construtiva, que as IES me coloquem essas disciplinas cada vez mais, que ensinem mais, que coloquem, nem que seja uma matéria eletiva, curso de capacitação, não sei, mas que tem que disseminar, porque o administrador não pode perder esse feeling, que é dele, porque outros professores, como os advogados, o direito tá buscando muito para si, e que, na verdade, serve para todo mundo e principalmente para nós administradores. Caramba, sensacional. Eu fiquei pensando aqui num determinado assunto, que é o seguinte: quando eu fiz a mediação, o curso de mediação e arbitragem, eu tinha uma posição. Eu gostava muito de interferir nas decisões das pessoas, né? Normal da gente ver uma situação de uma pessoa sendo prejudicada, você querer interferir para a pessoa achar que está sendo mais favorecida ou menos e tentar fazer a tal negociação ganha-ganha. E tem momentos, depois que eu fiz a formação como um todo, e aí eu quero que você justamente feche esse momento com essas informações, eu soube saber a hora certa de negociar, saber a hora certa de mediar, e saber a hora certa de fazer uma arbitragem. Essa capacidade do administrador de saber trabalhar a mediação é muito importante, independente de ele querer assumir a função de mediador e árbitro no mercado, mas também serve para a vida, como um administrador, um gestor de pessoas, um gestor que trabalha com gente. Saber mediar conflitos é onde você vai apenas analisar o caso e deixar as duas partes resolverem o conflito. Fala um pouquinho sobre isso, porque a gente está com poucos minutos aí para finalizar a live, mas eu não poderia deixar isso de escapar, não. Não, perfeito, Paulo. Como sempre, bem direto, perguntas bem construtivas. Olha só, meu amigo, o administrador, quando ele se capacita para conciliar, para mediar, ele está se capacitando para a vida. Porque no curso de mediação, o que você aprende, a primeira coisa, é quebrar o seu etnocentrismo. É você sair do seu eu, do seu mundo e começar a enxergar o próximo. Enxergar o mundo do próximo. E isso você carrega para a tua vida. Isso você leva para onde você quiser. Isso é importante. Pode te ajudar dentro de uma empresa, pode te ajudar como pessoa, como ser humano, como vida. É algo realmente muito importante. É algo que a gente tem que construir. E um mediador, melhor dizendo, um administrador capacitado em mediação, ele só tem a enriquecer como profissão, como profissional. Porque ele não precisa aplicar necessariamente um procedimento de mediação. Porque um gestor, um líder, ele medeia o tempo todo. O tempo todo. Ele está ali pegando conflitos e jogando para lá e para cá. Com técnicas, então, ele sai acima da média. E vou te falar uma coisa. O mediador, quando ele analisa inicialmente a negociação. Então, quando você conhece o perfil dos negociadores, qual é o perfil? Eu tenho uma figura que eu trago no meu curso, que tem assim, duas pessoas dando assim, as mãos, na maleta de um está escrito paz, no outro guerra. Está errado? Não está. Agora, cabe a você, como líder, como mediador, como gestor, trabalhar nessas duas pessoas. Porque, às vezes, aquela guerra é a cultura que ele trouxe. E eu não posso pegar a cultura dele e jogar no lixo. Eu tenho que respeitá-lo. E tenho que fazer ele enxergar o outro. E o outro enxergar ele. E saber que são decisões naturais da vida. E o conciliador, o mediador, consegue fazer isso com maestria. E um administrador que já lida com conflito, meu amigo, com essa formação, ninguém o segura. Ninguém. Porque o advogado, agora estão mudando na academia, mas o advogado aprende a litigar. Não vem falar que aprende paz e amor, não, que é conversa. O advogado aprende a litigar, é bater no outro para ganhar. Então é verdade que se eu entro com ação e ganho, eu ganho um presente chamado honorário de sucumbência, porque eu trabalhei bem demais, então eu tenho meu adversário. Você vai para o tribunal do júri, é um contra o outro. Essa que é a realidade. Mas estamos mudando um pouco isso, é verdade. Estão tentando trazer uma justiça mais colaborativa, estão trazendo paz e amor, mas não tem como. O judiciário também vai ser sempre importante. Mas a conciliação e a mediação vai ser a alma da sociedade. Esse é o meu ponto de vista. E é isso que eu queria que o administrador terminasse essa live
percebendo que ele tem muito a ganhar, mas muito mesmo, em se profissionalizar. César colocou algumas ponderações bem interessantes aqui. Deixa eu conseguir ler aqui. Qualificação. Até o rei seja filósofo ou filosófico, né? Se tornou o rei. Ele falou uma frase de Platão. E depois ele falou o seguinte, ou seja, qualificação a base para uma boa e efetiva arbitragem. Parabéns, Perfeito, César. perfeito. Pessoal, eu queria só, que a gente tem 5 minutos agora, menos de 5 minutos para finalizar a live, e eu queria primeiro parabenizar pelas suas palavras, Salomão. Obrigado. Obrigado pelo convite. Ajudaram muitos administradores a nortear esse conhecimento e essa profissão que muitas vezes é esquecida pelo administrador. E queria também reforçar para os administradores que nós colocamos um projeto, e aí você vai explicar, finalizando essa live, que solicita para as instituições, as IEs, colocar uma disciplina de mediação e arbitragem. Eu queria que você finalizasse a sua palavra. Você tem aí 4 minutos, 3 minutos para dar suas considerações finais e falar sobre esse assunto. Fique à vontade. Perfeito. Obrigado. Eu, Lorival, você também faz parte disso, professor César, o presidente Geraldo, o Caleb, entre outros, que fazem parte do CRA, nós levamos um projeto para que seja discutido no CRA a possibilidade de colocar nas IES a disciplina obrigatória de mediação e arbitragem, tal qual hoje se é obrigatório no curso de Direito, porque ele conseguiu vislumbrar isso. Então nós levamos esse projeto, porque eu digo isso, olha, eu sou também formado em Direito, mas eu, como profissional administrador, vejo que o administrador tem anos-luz pela sua capacitação escolar, acadêmica, de ser um grande profissional. O que falta é que ele conheça, o que tem é profissionais lá nas cadeiras ensinar essa profissão. Isso é muito importante. Nós também colocamos um projeto que vai ser debatido para que também, em câmara privada, não tenha alguém que fiscalize. Nós colocamos também que o CRA seja um fiscalizador. Inclusive, eu vou aproveitar só o gancho, que eu vi que o professor César está aqui. Eu fiz o meu TCC defendendo o CRA e para que ele seja o fiscalizador disto. Que ele seja o fiscalizador de empresas para ministrar cursos, que ele seja o fiscalizador, porque ele tem poder de polícia, para que o aluno saia das academias de administração sabendo o que é arbitragem, o que é mediação, e se ele ficar encantado, que ele consiga buscar uma pós-graduação, que ele consiga correr atrás, que ele consiga se cadastrar em empresas, em câmaras, em escritórios, entendeu? Eu acho que é algo fundamental e é algo que o CRA está fazendo da Paraíba com maestria. Eu tenho muito a agradecer a você, Paulo, por dar essa oportunidade. Eu tenho muito a agradecer ao professor e o presidente Geraldo, que ele confiou nesse projeto, ele acreditou na gente. O professor César, o professor Lorival, que é o nosso presidente, que assumiu essa incumbência, né? O Everaldo também, que está na nossa comissão, que nos ajuda bastante, que está sempre à disposição. Então, eu só tenho a agradecer e eu realmente carrego o CRA no meu coração, carrego a administração no meu coração, que depender de mim, o administrador vai receber tudo isso com muito carinho. E eu tenho muito esse desejo, né, de disseminar isso quanto mais. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo. Colocou aqui que estamos preparando a disciplina para o curso de administração na UFPB. Olha aí. Parabéns, professor. É isso. Eu fico feliz, viu? A gente está fazendo a coisa acontecer. É claro que algumas ações demoram um certo tempo, porque tem muita burocracia. A gente sabe disso. Sim. Algumas ações a gente quer fazer, só que se esbarra em burocracias que deixam a gente até um pouco desmotivado. Mas a gente não bota a cabeça para baixo, depois levanta e bota para cima, porque é assim que a gente tem que fazer. Eu sei que é um desafio muito grande, a gente tem que realmente entender que esse desafio é uma oportunidade, é igual essa situação que a gente está vivendo, muitas pessoas estão levando como uma ameaça, eu observo muito como uma oportunidade de crescimento. Eu costumo dizer o seguinte para alguns alunos, nós como profissionais de uma forma geral, toda a sociedade de uma forma geral, crescemos em 5 anos em tecnologia, forçados.
E a gente tem que aproveitar essa força, esse avanço tecnológico para colocar nos nossos negócios. E utilizar também o quê? A mediação, a arbitragem, para também facilitar o processo de comunicação com o nosso cliente. Muitas vezes, o nosso cliente, ele não quer o dinheiro de volta. Ele não quer um processo desgastante para receber uma fortuna. Ele quer apenas um desculpa. Não era a minha intenção. Deixa eu reparar o erro. Deixa eu consertar esse problema. Isso resolve muito mais do que uma situação que vai desgastar o cliente e a empresa. Com certeza. Eu tenho até um exemplo aqui que não tem nada a ver com mediação e arbitragem, mas assim, eu lembrei. Eu comprei um computador, eu vou até falar a marca, Dell. E esse computador deu um problema nela, na tela. Eu mandei uma mensagem e ele disse, essa semana estamos vindo aí. Estamos entrando em contato com você. Entrou, pegou o computador, tirou a tela todinho, botou uma outra tela e foi embora. A primeira situação que eu tive foi um desgosto com o computador. Porque eu disse, caramba, eu comprei um computador novinho, não está funcionando. Se ele não resolvesse naquele momento, eu ia tentar ver em outra forma de resolver o problema. Mas como foi resolvido de forma pacífica, primeiro, eu continuo fiel à marca, que é o importante. Eu continuo indicando essa empresa para outras pessoas. Inclusive, eu estou fazendo uma live falando, inclusive, o nome da empresa. E eu fico na tranquilidade que foi tudo resolvido. E ninguém foi penalizado por esse problema. Não é não, Salomão? Perfeito. Fala aí um pouquinho sobre isso. Perfeito. Perfeito. Eu acho que essa forma de abordagem é a nova abordagem. Cara, imagine só, Paulo, nós temos em época de pandemia, imagina quanto o administrador não poderia ajudar as pessoas num condomínio, num aluguel, num contrato. Com o contrato de aluguel, o povo está desesperado. Você imagina você poder fazer essas mediações de uma forma pacífica, entender o lado de cada um, chegar no denominador comum, isso é mágico. Está sendo cada dia mais pedido esse tipo de profissional. A gente vai falar sobre administração condominal com um profissional também, para fortalecer esse assunto. E nada mais que esse assunto de hoje foi fundamental, porque quando a pessoa fala lá, o administrador que participou dessa live vai lembrar das comunicações, do interligar e como resolver de forma mais pacífica e melhor possível. Perfeito. Faça suas considerações aí. Eu quero primeiro, vou primeiro fazer algumas considerações aqui e agradecer a presença novamente do Caleb, que está aqui mandando muitos parabéns, pessoal, agradecendo a live. Deixa eu ver mais aqui. Jaque, Andréia, parabéns, Andréia. Muito bom pela presença sua aqui. Deixa eu ver mais. Dorival, sempre dando as suas conciliações, suas palavras assim, de força, porque ele é um presidente dessa comissão, ele gostou muito de aceitar esse compromisso e aceitar esse desafio. Parabéns, Lorival. Deixa eu ver aqui. Tasso é uma figuraça, ele é um cara totalmente compromissado com o conselho, vem fazendo um trabalho comigo com as lives de forma esplêndida. A gente está tentando trazer, pessoal, conteúdo de excelência, de qualidade para os administradores. Nesse momento onde as pessoas estão falando de tudo, mas não estão trazendo conteúdo relevante, nós estamos trazendo conteúdo relevante para mostrar que existem oportunidades. Tenho 1 minuto e 59 segundos. É todo seu, Salomão, para fechar com chave. Obrigado, Paulo. Eu só quero agradecer a todos que participaram da live. Eu não gosto de citar nomes, porque você está lendo, eu não consigo ler, mas eu vi muitos familiares entrando, muitos amigos, muitos colegas queridos, muitos parceiros, e eu só tenho a agradecer por tudo, por vocês estarem aqui presentes, por ter dedicado seu tempo a nós, ao CRA, a mim, ao Paulo. Nós tentamos trazer o melhor conteúdo para vocês, apresentar cada dia mais esse novo trabalho no CRA, apresentar a arbitragem, a mediação. E o nosso interesse é que o administrador cresça junto, que vocês abracem o CRA, porque o CRA quer abraçar vocês, o CRA abraça vocês e a gente tem que caminhar juntos. Então, conte com a Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem do CRA,
Contem comigo, pode mandar mensagem. O Paulo sabe que eu sou super acessível. Nós queremos difundir e crescer cada vez mais. Agradecer também ao presidente da minha comissão, ao presidente, a você, ao César, a todos do CRA. E contem comigo sempre o que precisar. A minha família Laura, aí, um beijinho. Muito obrigado por tudo, meu querido. E eu sou sempre à disposição para o CRA 24 horas online, meu irmão. Pode contar comigo sempre. Muito obrigado por tudo e gratidão a vocês por terem aqui nos assistido até esse momento. Muito obrigado mesmo. Forte abraço a todos. Finalizamos mais uma live de excelência do Conselho Regional de Administração com Salomão, aqui que de forma esplêndida trabalhou o assunto que nós trabalhamos, que foi a arbitragem com prerrogativa para o administrador. Tenham todos uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Até mais. Até mais. Boa noite. Obrigado.